Atualmente, o povo brasileiro vive um momento de incertezas. Nós estamos em plena crise política com sérias consequências na economia do país. E as empresas? Como elas enfrentam essa realidade? Nada melhor do que escritórios de contabilidade para entender o que vem acontecendo. Eu vou conversar agora com o delegado do Conselho Regional de Contabilidade em São Vicente, Marcelo Rocha, e que vai explicar para a gente o que vem acontecendo. Marcelo, obrigada por participar aqui do Baixada Business. Para mim é um prazer, é uma honra estar conversando com você e com todos os telespectadores aqui do programa Baixada Business. Muito obrigada. Bom, vamos falar então como está o cenário econômico aí das empresas aqui na Baixada Santista. Realmente o atual cenário, né, das empresas está muito ruim, né? A crise política, ela passou para a crise econômica e hoje as empresas elas estão tendo um cenário de muita demissão, né? Por quê? Não tem o consumo, não está tendo venda. Como não tem venda, tanto de serviço quanto de produtos, as empresas têm que se recolher, têm que retrair o seu tamanho, diminuir o seu tamanho, fazer com que os seus custos sejam diminuídos para tentar sobreviver a esse atual cenário. E isso está trazendo muita demissão para o mercado. E essa sobrevivência das empresas tem acontecido? Está difícil, está difícil. Muitas empresas estão entrando em processo de fechamento, né? Fechamento, falência. Eu tenho sentido bastante isso lá no escritório, né? Alguns empresários chegando, Marcelo, eu vou ter que fechar filial, ou vou ter que fechar a minha empresa, vou ter que partir para um outro ramo. Eu não estava preparado para essa crise, né? Então, realmente, tudo aquilo que está acontecendo em Brasília, aconteceu, né? Por conta das eleições, todas aquelas parafernálias que foram feitas para que se elegesse o atual governo, está tendo um reflexo muito forte agora. E isso está trazendo um reflexo para as empresas e, obviamente, consequentemente, vai para as pessoas, para as famílias. E é um ciclo que é muito ruim para toda a nossa economia. Marcelo, a gente vê a crise se arrastando já há um bom tempo, né? Como você mesmo está falando. Há quanto tempo você tem percebido que as empresas começaram a ter essa queda, né? Vamos dizer assim. Ficou muito mais forte a partir do início desse ano, né? Com a entrada do novo governo, né? Com base na eleição, mas com a oposição atuando mais forte, a crise que aconteceu por conta da corrupção, né, na Petrobras e outras empresas públicas, né, tudo isso trouxe à tona algo que o brasileiro ainda não estava acostumado a sobreviver, né? Muitas atuações políticas que estão interferindo na vida econômica. E tudo aquilo que não foi feito lá atrás, por exemplo, a energia elétrica, está sendo aumentado muito esse ano, cerca de 50%, Absurdo. 60%. Mas por quê? Porque em anos anteriores não tivemos o aumento. Então, o aumento que está sendo feito hoje é para compensar aquilo que não foi feito lá atrás. O aumento, se tivesse sido feito lá atrás, que seria o correto, com base na inflação ou nos índices legais do momento, não teria trazido o reflexo para hoje. Mas por conta da eleição, segurou-se, né? E isso, obviamente, por conta desse represamento, veio tudo agora. E isso não é acompanhado com os dissídios coletivos, os acordos coletivos. Você vai num acordo coletivo, o aumento de salário, 8%, 9%. Aí você tem aumento de combustível, aumento da energia elétrica, aumento da água em porcentagens muito maiores. Obviamente, o empresário não está preparado para isso, e muito menos a família brasileira. E o empresário também não pode repassar todo esse aumento para o cliente. Fica difícil, né, você não repassar esse aumento totalmente, né? Só que para não passar esse aumento totalmente, ele tem que realmente fazer uma diminuição de custos, né? E para fazer essa diminuição de custos, ele tem que atuar nos seus custos fixos, que geralmente é o salário, é o funcionário, é o aluguel, que está ali, que ele pode tentar uma renegociação, tentar fazer, olha, preciso diminuir preço, tal. Você pode ver que andando pela cidade, você vai ver muitas placas de aluga-se ou vende-se, né? Por quê? Ou as empresas mudam de lugar, porque o proprietário do imóvel fala, aqui não tem negociação, tal, meu preço não abaixa, tal, e aí eles mudam, né? Ou realmente a empresa fecha por conta de falar, olha, eu não tenho condições de sobreviver. No atual cenário, com o que está rolando aí na economia, eu não tenho
como dar sustentabilidade ao meu negócio. Se ele repassar todo esse aumento para os clientes, ele vai perder clientes e aí, com o tempo, ele vai acabar fechando. Exatamente. E tem um fator muito importante, né? A economia, quando você vai analisar o índice de inflação, ele aparece lá. Olha, o IBGE, INPC, né? Todos os índices oficiais, eles trazem aí 8%, 9%, 10% de inflação anual. Só que quando você vai no mercado fazer a compra, ou quando o empresário vai fazer a compra junto ao seu fornecedor, ele percebe que essa inflação não vale nada, porque os produtos estão aumentando muito além disso, né? Então, a inflação real, que é a inflação que nós sentimos no bolso, ela está em torno aí, por mês, de acima de 20%. Isso é um cálculo já feito, que se qualquer pessoa que fizer esse cálculo no mês a mês, pegar sua planilhinha de custo, colocar lá todas as suas despesas e calcular mês a mês e ver a diferença de um mês para outro, e calcular de janeiro até agora, ele vai se surpreender com a diferença em porcentagem que vai ter hoje. Antes de ir para o intervalo, dá para falar que essa crise favorece também a concorrência? Favorece, obviamente, quem consegue se sobressair vai ter um mercado muito mais vasto aí pela frente. Ah, legal. Então, agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai ter dicas para manter a sua empresa. Até já! Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com um conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno, independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br. A gente volta a falar sobre como as empresas estão enfrentando a crise no Brasil e vamos saber então como está a burocracia para se abrir uma empresa. Ainda existe, né? É muito grande a burocracia aqui no Brasil, mas já está diminuída, né? Então, analisando a nossa região aqui, para você ter uma empresa aberta totalmente, em média, você demora em torno aí de 30 dias para você ter o seu CNPJ, já estar habilitado com a sua nota fiscal eletrônica, né? Para você estar podendo já atuar no mercado. Tem cidades que você consegue antecipar o processo e tem cidades que é um pouquinho mais lenta. Aí depende também do município, porque tudo hoje está vinculado, né, a um processo único. Então você já dá entrada na junta e quando você já faz essa entrada já tem um vínculo com o estado, município e já faz todas as inscrições em um único momento. E aí são exigidas, né, são feitas as exigências, né, de vigilância sanitária, se tem que exigir bombeiro, essas coisas assim. Depende da atuação da empresa. Depende da atuação da empresa. Tem coisas que são obrigatórias, por exemplo, o ABCB, que é o Auto de Vistoria de Bombeiros, é obrigatório para todo mundo, né? Então, às vezes, o empresário vai no local, que é lindo, maravilhoso, já vai e entra, aluga, sem antes contatar um profissional para ver, será que ali eu posso ter aquela empresa? Então, é muito importante, antes de tomar qualquer atitude, analisar e conversar com um profissional de área. E, principalmente, procurar um escritório de contabilidade confiável, porque as implicações legais, depois que se abre uma empresa, elas são grandes. Muito grandes. Quando você já começa o empreendimento, você já começa a investir, né? E a pessoa, o profissional certo para poder lhe ajudar ali, olha, aqui você pode, aqui você não pode, o regime tributário que você pode utilizar. Aquele profissional que no primeiro momento vai lhe dar aquela ajuda, geralmente é o profissional da área contábil. O que eu indico, né? Antes de iniciar uma tratativa com um profissional, que você pegue o nome do escritório contábil, pegue o nome do profissional da contabilidade que está atuando naquele escritório e verifique no site do CRC, que é www.crcsp.org.br. Lá você verifica se o profissional e o seu escritório estão em situação regular. Se ele estiver, ele está habilitado para poder atuar, para poder lhe dar as explicações, como é que funciona, como é o procedimento para você abrir a sua empresa. Antes de abrir a empresa, o profissional ele vai lhe orientar o seguinte, olha, você vai abrir o quê? Você vai abrir um comércio de uma padaria, por exemplo. Uhum. Qual o local? Ele vai te orientar, falar você a brincar com a sua empresa antes, né? Então, fazer um plano de negócios ou conversar
com o Sebrae, que o Sebrae também tem essa assessoria para os micro e pequenos empresários, para verificar se realmente naquele local, aquele empreendimento tem chance de ter sucesso, para que você não invista e não venha perder dinheiro. Mas lembrando que a figura do contador é presente diariamente, né, na existência de uma empresa. É peça fundamental. Sem o CRC vinculado, o CRC do contador vinculado à empresa, a empresa não é aberta. Hoje, para o fisco poder atuar, né, ele necessita de um profissional vinculado àquela empresa, né? Sem ter isso, a Receita Federal, o Estado, não conseguem atuar, né, em termos de fiscalização, porque eles não conseguem imputar responsabilidades. Porque, em tese, o empresário ele não é obrigado a conhecer a parte tributária da empresa, o sistema tributário, as obrigações tributárias, e isso fica a cargo do contador. Sem contar a escrituração contábil, que é a peça fundamental de qualquer empresa. É de lá que você parte para todas as decisões. Que seria aquele livro onde está tudo registrado? Seria onde isso? Você registra toda a vida da empresa. É a publicidade da empresa, né? Então você vai num banco pedir um empréstimo, o que o gerente lhe pede? O seu balanço e a sua demonstração de resultados para analisar qual a sua situação econômico-financeira. Né? Com base naqueles números, com a assinatura do profissional de contabilidade habilitado, que ele vai falar, olha, para você eu posso liberar X reais. E em tanto tempo para você poder atuar. Então é ali que você tem a informação crível para a liberação de crédito, por exemplo. Então o escritório de contabilidade, além de estar auxiliando o empresário a abrir a empresa, ele vai cuidar de todo o trabalho da empresa depois. É emissão de notas fiscais, as guias de imposto a serem pagas, é bem por aí. Ele vai orientar. Quem faz o trabalho sempre é o empresário, né? O escritório contábil ele é uma terceirizada, assim se dizendo, né? Porque as empresas não têm condições de contratar um profissional e colocar dentro da sua empresa, porque sai muito caro, né? Então contratam um escritório para que seja responsável por fazer a escrita contábil, a escrita fiscal e a preparação da folha de pagamento, que são os serviços básicos de uma empresa. Então a folha de pagamento, você faz a apuração dos impostos, faz a escrituração contábil mensal, você deixa a empresa em situação regular para o fisco, para bancos e também para o quadro societário, para eventuais discussões, caso aconteça. Isso vale para as pequenas, médias empresas também? Para todas? Todas as empresas. Inclusive o MEI, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando. O MEI também vai entrar, né? O que acontece também é que a legislação federal, ele, às vezes, tira a obrigatoriedade da escrituração contábil completa. Diz que, olha, o livro caixa serve e tal, mas o Código Tributário e o Código Comercial, ele é bem claro. Toda empresa precisa ter a escrituração contábil completa. Com relação aos impostos, como é que as empresas elas estão inseridas nesse contexto? Porque a gente sabe que tem o Simples Nacional, tem vários regimes aí que as empresas podem estar se adequando. Isso. Hoje nós temos o MEI, né, que faz parte também da cadeia do Simples Nacional, onde tem todos os impostos, só que é pago em guia única e numa taxa reduzida, tá? Temos as empresas lucro presumido, onde o governo ele deduz o quanto que a sua atividade vai dar de lucro. Por exemplo, um serviço médico. O governo diz que o serviço médico, a empresa dá 32% de lucro. Então, você vai pagar imposto de renda, contribuição social sobre esses 32%. Tá? E lucro real, onde você lança tudo que você ganha e tudo que você tem de despesa e apura os resultados para apurar aí a tributação. Tá certo, a gente vai dar uma pausinha agora e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o MEI, o microempreendedor individual. Até já!